Aleluia, graça e paz, amada igreja do Senhor. Uma alegria estarmos aqui. Vou pedir para vocês fechar os olhos agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua presença aqui, Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor deseja construir essa noite, Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra que é viva, Pai. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai entrar nos nossos corações e vai gerar fruto, Senhor. Nós te louvamos, porque nós já sentimos o teu Espírito Santo aqui. Nós sabemos que ele está aqui. Obrigada, Jesus. Amém. Queridos, eu quero que vocês abram comigo a sua Bíblia, a sua espada, lá em Mateus 9. Nós vamos falar um pouquinho desse tema que o Senhor trouxe ao meu coração, que saltou da palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço do reino. A serviço do reino. E o nosso texto está lá em Mateus 9, nos versículos 35 e 38. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, todas as doenças entre o povo. E vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é verdadeiramente grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Essa palavra, ela veio de encontro no meu coração, depois de algumas ministrações que o Senhor, ele foi falando ao meu coração durante as terças de avivamento. E eu creio que viver esse avivamento é uma transformação que acontece de dentro para fora. O avivamento não é apenas uma agitação e um mover externo, e sim uma agitação interna. Uma agitação que vai trazer uma mudança dentro do nosso interior, do nosso modo de viver. Porque tudo aquilo que é movimentação externa vai passar. O pastor Anderson, meu marido, acho que foi ele que falou um pouco sobre os movimentos que já surgiram, daqueles adoradores sem face, que adoravam só de costas, e tudo isso passou, Nós vemos várias movimentações que passaram, mas o verdadeiro avivamento, aquilo que é interno, ele vai permanecer. E além de permanecer, ele também vai gerar frutos. Ele vai gerar algo dentro de nós. E eu acredito que quando nós experimentamos esse mover, nós conseguimos desfrutar e viver dos dois principais mandamentos que estão testamentados na palavra, que é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu relaciono muito o avivamento a esses dois mandamentos. Eu acho que não tem como falar sobre avivamento sem falar que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque senão não vai passar de movimentações. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma transformação de verdade. Então, quando eu falo que nós amamos, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu entendo que o Senhor, Ele é o centro da minha vida. Não sou mais eu o centro, mas é Ele que vive em mim. É Ele que faz algo dentro interno de mim.
É Ele que vive em mim e agora eu começo a viver de acordo com aquilo que Ele me guia para fazer. Pastor Rafa já ministrou aqui no domingo, eu vou falar algumas coisas que ele falou, e ele falou, viu, Deus não quer um pedaço de você, Ele quer tudo. A pastora Joana hoje também ministrou sobre ser hoje um tempo de entrega, e realmente, hoje, o nosso coração, ele vai entrar nesse lugar de entregar. O pastor Rafa também ministrou isso um pouco no domingo. Então agora já não sou eu que vivo, já não são mais as minhas vontades, e sim as vontades dele. Muitas vezes eu tenho que renunciar àquilo que é importante para mim, e eu passo a desejar aquilo que é importante para Deus. Vamos para um exemplo prático. Às vezes eu quero estar em casa, eu quero estar descansando, eu quero curtir com a minha família, eu quero fazer algo específico para mim. E Deus me chama para um tempo de intimidade. Ele fala, filha, vai lá para o teu quarto que eu quero falar contigo. Então nesse momento, se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer. Eu vou renunciar à minha vontade, fazer aquilo que eu desejo, para fazer a vontade que está no coração do Senhor. E eu faço isso, e eu faço isso com prazer. Nós fazemos isso com prazer. Talvez eu pergunte para muitos de vocês, e muitos renunciam alguns momentos da vida para fazer aquilo que o Senhor manda, para fazer aquilo que Ele fala. Então, isso é amar o Senhor acima de todas as coisas. É entender que é Ele que me governa, e eu amo essa palavra, me governa. É Ele que comanda a minha vida. Eu agora vivo sobre as direções que Ele me traz. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo para Ele, diante das vontades que Ele tem para mim. E nós vemos que outra característica também que estamos vivendo um avivamento é quando nós amamos, quando nós nos importamos e servimos o próximo. Quando nós servimos o reino de Deus e as suas necessidades. Nós estamos vendo quantos momentos difíceis nós temos passado, quantas catástrofes, quanta iniquidade acontecendo, a maldade, ela tem aumentado a cada dia, doenças, pestes têm se alastrado. Quantas pessoas, elas estão desequilibradas hoje no mundo. É difícil tu conversar com uma pessoa que não tem Deus, que não tem a presença de Deus, e essa pessoa, ela ser equilibrada. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas as pessoas, elas estão totalmente perdidas nesse mundo. E as coisas, elas estão cada dia mais aceleradas. Nós vemos que enquanto nós vivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul, acontece um show no Rio de Janeiro de uma depravação total, onde nós vemos que pessoas que até nem são cristãs, não sei se vocês viveram isso esses dias, mas pessoas que não são cristãs comentando o absurdo daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O show da Madonna, onde nós já sabemos quem ela é e a gente não espera nada de novo dela, mas aquilo que aconteceu ficou tão explícito, tão feio, tão forte, que hoje ninguém mais está escondendo as coisas que estão fazendo. Está tudo muito claro, está tudo muito visível, e nós estamos nesse mundo. Então, enquanto de um lado nós estamos vivendo um luto, no outro lado a gente está vendo pessoas num momento de iniquidade, vivendo e se alimentando de algo tão terrível que esse mundo oferece. Eu lembro que nós fomos agora para a praia esse final de ano, e algumas coisas que não aconteciam normalmente à luz do dia já estão começando a acontecer. Nós chegamos na praia e lá tinha um monte
de homens e mulheres de branco. E daí eles estavam indo lá, estavam batizando as pessoas. E nós comentamos, né? Nossa, olha ali, está tendo batismo. E a hora que eles trazem de novo, aí depois que eu fui perceber, eu já não enxergo muito bem de longe, né? Depois que eu fui perceber que tinha um pai de santo que estava lá com uns negócios ali, eu falei, não é batismo não. Isso não é batismo. E a gente vê acontecendo à luz do dia. E no meio da praia, eu acho que era de manhã, não lembro se era de manhã ou já era tarde, não lembro o momento, mas era à luz do dia, né? Eles estavam incorporando aquele grupo de umbanda ali, eles estavam incorporando no meio da praia. E eu fiquei, meu Deus, como é que isso está acontecendo dessa forma? Eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha visto isso acontecer à luz do dia, né? Eu sei que nós moramos no sul e eu falo, né, ali na minha rua já tinha um centro de macumba e a gente sempre via as coisas acontecendo lá. Cada esquina tinha um trabalho feito. Lá no sul tem muitos desses trabalhos, mas eu nunca tinha visto pessoas à luz do dia fazendo isso. A mesma coisa num show mundano, aquilo que está acontecendo de tão explícito. Vocês nem precisam ver, porque é horrível o que aconteceu. Eu acabei vendo porque um amigo meu do sul, que nem cristão postou e falando assim, sabe, barbaridades daquilo que estava acontecendo. Então as pessoas que nem têm Cristo, elas olham aquilo e falam, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? E as coisas, elas estão aceleradas, cada vez mais aceleradas, e nós precisamos entender urgentemente o nosso papel dentro do reino do Senhor. Ontem aconteceu algo que eu fiquei muito triste. Lá no meu condomínio, eles têm um grupo, a Lu não está aí, né? Eles montaram os projetos, os meninos do meu condomínio, os meninos de 10, 8. E o Pedrinho, ele não tem celular, então quem está nesse grupo sou eu. E ali eles criaram um projeto sonhador, onde eles estão lá treinando futebol. Um de 10 anos é o técnico, o Luca, ele é o presidente do clube. Cada um tem uma função lá. E eles criaram, então, levando a sério esse projeto. Todo dia tem treino. E tem um menino no grupo que ele é um pouquinho maior. E esse menino, ontem, ele postou um vídeo, assim, só um link. E a hora que eu entrei no link, porque para ver o que né, as crianças estão vendo, a hora que eu entrei, entrou numa página adulta. Mas não era qualquer página adulta, era a página adulta. A hora que eu entrei e vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu mandei uma mensagem para ele, viu, apaga esse vídeo, tem crianças dentro desse grupo, eles não podem ver esse tipo de vídeo. E esse menino tinha acho que 11, 12 anos. Eu falei, eles não podem ver esse tipo de vídeo. Só que o menino, eu acho que ele viu que ele né, fez aquilo e ele apagou para ele, mas ele não apagou para os outros, então ele não conseguia apagar. E daí eu saí correndo de casa para evitar que aquelas crianças entrassem. Fui lá até o menino que é administrador do grupo e falei, viu, apaga esse vídeo, por favor. Não dá para... Daí o menino conversou com outro, mas o que me entristeceu, assim, saber que o menino de 11, 12 anos de idade já está vivendo no mundo da pornografia. Isso é tão triste, saber que muitas vezes os nossos filhos, né, só de clicar ali, podem estar também nesse mesmo conteúdo. Então eu fiquei tão triste que eu falei, Deus, para onde esse mundo está indo? Porque as coisas, elas estão tão aceleradas. E nós somos a resposta para esse mundo. Nós precisamos. Quando nós lemos lá Mateus, Marcos, Lucas, João, nós entendemos a importância desse reino que Jesus ele inaugurou. Nós temos acesso às preciosidades da Bíblia inteira, ela é cheia de
palavras preciosas, ensinamentos preciosos, mas eu fico assim admirada em ler os evangelhos, porque nós vemos aquilo que Jesus ele fez e aquilo que ele nos ensinou. Ali está testamentado, através da vida de Jesus, Jesus nos mostra como nós devemos proceder. Então a mensagem do reino, ela é muito simples. Ela não tem muita, a gente não precisa criar muita coisa. A mensagem do reino é simples. Nós que muitas vezes complicamos. Nós que muitas vezes achamos que para servir esse reino, nós precisamos fazer o quê? Ir para um determinado lugar. Sair do lugar onde nós estamos para ir para outro. Eu sei que existe sim chamados específicos. Nós temos uma irmã da nossa igreja, a Mari, que ela está lá no Japão. Glória a Deus, porque Deus levantou a vida dela. Mas isso não quer dizer que todos nós precisamos sair do lugar onde nós estamos para viver o reino de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui deixando de viver porque nós queremos viver outras coisas. Então nós deixamos de fazer aquilo que nós temos que fazer. E nós precisamos entender que nós podemos viver esse serviço do reino onde nós estamos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele levava o reino quando ele caminhava pelos lugares. Jesus ele saía caminhando pelos lugares e ele levava o reino ele já se manifestava através dele, através de cura, através de libertação, de transformação, através de chamar aqueles discípulos que estavam em outro lugar para servir, para caminhar com ele. E nós entendemos que nós precisamos manifestar o reino dessa mesma forma. Nós não precisamos ir para um lugar, mas conforme nós vamos caminhando e seguindo as direções que o Senhor nos mostra, com as pessoas que estão ao nosso redor, nós estamos manifestando o reino de Deus. Eu lembrei esse final de semana, eu e o Anderson, nós estávamos conversando, logo quando eu comecei a namorar ele, foi bem o início dos dias, assim, dos meses que eu me converti de verdade. E eu estava naquela ânsia, naquele desespero de viver as coisas de Deus. E eu lembro que eu falei para o Anderson assim, não, eu não quero mais, eu vou parar a faculdade. Na época eu fazia publicidade e propaganda, e eu vou para Jocum, eu não quero mais viver isso, eu vou viver um pouco de missão, porque eu achava que eu tinha que ir para algum lugar. E o Anderson, quem conhece, né, o Anderson sempre bem centrado, né, ele... Cris, não é desse jeito, não é assim. Cris, pensa melhor, calma, faça tudo com calma. Aí, nesse final de semana, ele confessou o pecado dele. Na verdade, ele falou assim, eu falei isso porque eu fiquei com medo que tu fosse para a missão, arranjasse outro e casasse com outro e ficasse por lá. Deu. Então, existe uma segunda intenção nesse conselho que tu me deu. Mas é interessante, porque muitas vezes a gente procura algo longe, sendo que está aqui dentro de nós, que nós podemos fazer. E a gente está sempre, em vez de viver um reino simples, assim como Jesus viveu esse reino poderoso, não estou dizendo, né, um reino poderoso, mas um reino simples, fácil, onde a gente não precisa inventar muita coisa. Não precisa fazer muita coisa, é só fazer aquilo que Ele nos manda fazer, é só fazer aquilo que Ele deixou testamentado. E muitas vezes a gente quer correr atrás de outras coisas. E eu não entendia que eu poderia servir ao reino onde eu estava, que eu não precisaria ir para a missão para poder servir esse reino. Então, eu posso servir ao reino numa roda de amigos, quando eu estou com pessoas no meu trabalho que não conhecem a Cristo. E tem alguns momentos, sim, que Deus ele vai nos trazer desafios. Ele vai nos levar a fazer coisas que não são normais. Eu lembro o pastor Lori, o meu irmão, um dia que ele chegou em casa contando que Deus pediu para ele fazer um negócio. Daí ele, Cris, mas foi um negócio muito doido. Daí eu falei, o que ele te pediu? Ele pediu para eu entrar dentro do ônibus e falar uma mensagem.
Daí e tu fez? Eu fiz, mas depois eu saí correndo. E foi muito engraçado, porque às vezes Deus, no reino dos céus, no reino de Deus, Deus talvez vai te pedir alguma coisa que seja diferente, mas que vai tocar a vida de determinadas pessoas. Nós só precisamos estar, disponíveis, viver essa mensagem que Jesus ele já deixou para nós. Viver esse reino onde o próprio Espírito ele vai nos impulsionar e nós vamos aprender a amar ao Senhor acima de todas as coisas e fazer aquilo não que faz sentido muitas vezes para nós, mas aquilo que faz sentido para Ele. Aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. E esse chamado de levar o reino, ele é para todos. Ele não é somente para os pastores, ele não é somente para os líderes, ele não é somente para as pessoas específicas. Esse serviço, servir ao reino, ele é para todos nós, esse chamado é para todos. Todos nós temos um chamado, nós temos algo para cumprir. Deus não te criou sem propósito. Eu não consigo acreditar, não consigo crer que Deus criou uma pessoa de modo admirável, que é isso que Ele fala na palavra dEle, que Ele nos criou de forma admirável. E eu não consigo acreditar que uma pessoa nasceu sem propósito nenhum. Não existe isso. Se cada um de nós, se nós nascemos, é porque nós temos um propósito. Todos nós temos um trabalho dentro do reino. E o meu coração e o seu coração só precisa de uma coisa. O nosso coração só precisa estar disposto a servir. Eu sei que existem estações na nossa vida. Existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos ser cuidados, que nós precisamos sim ter um tempo, muitas vezes de fazer, e um tempo de restauração, de transformação, onde nós somos cuidados, onde nós muitas vezes fomos marcados por tantas coisas, onde muitas vezes nós somos decepcionados com algumas situações que acontecem. Então esse é um tempo onde nós precisamos ser curados pelo Senhor. Mas nós não podemos ficar nesse lugar para sempre. Chega um tempo que nós precisamos transferir tudo aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Existe um tempo que nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas aquilo que nós fomos curados, aquilo que nós estamos sendo sarados, aquilo que nós estamos sendo transformados, Silvia? Hoje a gente conversou um pouquinho sobre isso. Chega um momento que nós precisamos deixar a nossa cadeirinha confortável da igreja, confortável. A gente precisa bater a poeira, porque quando a gente fica paradinho, junta um pouquinho de poeira, Bate a poeira assim, ó. Bate o pezinho, sacode a poeira. Então, muitas vezes nós temos que bater essa poeira, levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? É isso que nós temos que fazer. Porque nós não podemos ficar o tempo inteiro só sentado numa cadeira recebendo. É muito bom isso, mas o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Ele tem muito mais para a sua vida. Ele deseja transbordar. Então chegou o momento de estar disponível no serviço ao reino. E é tão poderoso servir. Vocês sabem que quando nós servimos, acontece algo extraordinário. Quando nós servimos, nós murmuramos menos. Quem sabe disso? Nós somos menos críticos, Porque as coisas elas não vão funcionar o tempo inteiro do jeito que a gente quer, da nossa forma.
do nosso jeito. Nós aprendemos que nós não somos todos iguais. Nós começamos a aprender a desenvolver algo que existe. Vou falar para vocês que existe. O fruto do Espírito, ele existe. A mansidão, o domínio próprio. É difícil, mas ele existe. Então, quando nós começamos a servir, nós começamos a usufruir desse fruto do Espírito que é disponível a nós. Nós vamos começar a entender que as pessoas, elas não são da mesma forma. Que as pessoas não vão agir do mesmo jeito que eu. E nós temos que respeitar como cada pessoa trabalha. Pode ser que aos teus olhos, aquela pessoa que está fazendo algo específico, que talvez também faça, ela esteja fazendo tudo errado. Mas talvez para aquela pessoa o melhor do que ela podia estar fazendo era aquilo. E nós precisamos entender que no reino dos céus, nós precisamos, nesse reino, quando nós estamos nesse serviço, nós precisamos entender e admirar aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque nada vai sair sempre do jeito que a gente quer, assim como eu já falei. Se a gente quiser que saia tudo do nosso jeito, a gente pode fazer sair. Sabe como? A gente centraliza tudo em nós e a gente faz tudo do nosso jeito. Aí sim, vai sair do modo como a gente deseja. Então, esse servir o reino, a gente passa a olhar o próximo com mais amor. A gente passa a entender os defeitos, a gente sabe que as pessoas não são perfeitas, a gente começa a pedir para o Senhor, em vez de criticar, em vez de murmurar, em vez de falar algo que vai trazer tristeza para aquela pessoa, ou maledicência de falar mal para os outros, nós vamos começar a gerar o fruto do Espírito dentro de nós. Nós vamos começar a agir como o Senhor Jesus agia, com compaixão. Ele agia com compaixão. O reino de Deus, ele não funciona do nosso jeito. O reino de Deus funciona do jeito de Deus. Nós estamos aqui para ser instrumentos do Senhor, para ser colaboradores da sua obra. Mas muitas vezes nós nos achamos bons demais, né? Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu não preciso de ninguém. Eu arrumo essas cadeiras muito melhor que o Humberto. Mentira, que eu não sei deixar retinha assim. Então nós precisamos entender esse reino. Nós precisamos entender o que é servir. E essa noite eu quero que você comece a trazer esse pensamento de amadurecimento, trazer esse pensamento que nós precisamos crescer. E eu quero sim que venha um fervor sobre o teu coração, de servir a casa do Senhor, de não ficar mais paradinho no lugar onde você está, mas falar, eis-me aqui, o que eu posso ajudar? Né? Quantos líderes de departamento a gente tem aqui? Tem líder da cantina, tem da intercessão, tem do departamento Kids. Quem quiser ajudar aí, pode procurar a gente no final do culto e a gente já vai te colocar aí para trabalhar. Porque servir é muito bom e nós crescemos quando nós servimos. Então, se você não faz parte de nenhum ministério hoje mesmo, eu tenho certeza que Deus vai te direcionar a um ministério. E isso é uma realidade da maioria das igrejas. Tem muitas igrejas. Eu estava conversando esse final de semana com a minha irmã, e ela é de uma igreja onde tem muitos membros, e ela fala, Cris, como é que pode? Tem uma quantidade tão grande de membros, e as pessoas que servem são poucas. Poucas pessoas estão a serviço do reino. Poucas pessoas estão dispostas de deixar a sua zona de conforto, o seu lugar, para poder servir ao Senhor. E nós vemos e nós entendemos que nós precisamos nos envolver, isso traz crescimento e amadurecimento. Quando entendemos que
é o chamado de Jesus para nós. Quanto mais nós servimos, mais curados nós somos. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso ser curada completamente, eu preciso ser completamente restaurada para que eu possa trabalhar e servir ao reino, servir à igreja. Gente, isso nunca vai acontecer, porque nós estamos num processo de santificação. Nós nunca vamos estar, nós só vamos estar prontos quando o Senhor vir nos buscar e nossos corpos forem glorificados, aí sim. Mas antes disso, nós estamos sendo preparados. A santificação, nós estamos vivendo um processo de santificação. Então, nunca nós vamos estar perfeitos. Mas nós precisamos sim estar a serviço, porque quanto mais nós fazemos para o reino, mais nós somos curados. Enquanto nós vamos servindo, nós vamos sendo curados. Enquanto nós vamos servindo, nós vamos sendo restaurados. Deus vai nos libertando das nossas vontades, do nosso eu, do nosso ego, de tantas coisas. Então, servir cura, ele transforma, ele amadurece. O servir nos faz sair da zona de conforto, ele nos desafia. Esse ano eu tenho vivido muitas mudanças. Para mim já é dezembro. De tantas mudanças que eu vivi na minha vida. De tantos lugares desconfortáveis que o Senhor tem me colocado. E eu sou do tipo de pessoa que eu brinco, né? Que eu não sou muito simpatizante de mudança. Para mim, se eu estiver fazendo sempre isso e está dando certo, para mim está ótimo, não precisa, eu estou feliz, não precisa mudar. Para mim está perfeito. E esse ano Deus me pegou de jeito. Esse ano Deus, Ele me fez viver muitas mudanças e Ele me fez passar por muitos desafios, tem me feito passar por muitos desafios. E é nessa hora que eu vejo a graça dele sobre a minha vida. Porque eu falo, Deus, nesses momentos de desafios, nesse momento que o Senhor, Ele nos leva a viver essas mudanças, o Senhor nos leva para um lugar de crescimento tão grande. Às vezes eu falo, né, Deus, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, mas eu entendo que eu estou a serviço do reino. E eu entendo que toda vez que eu falo assim para o Senhor, eu vou. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor, Ele vai respaldando. Ele vai trazendo eu na dependência ainda mais dEle, dizendo, filha, eu te faço passar por esses lugares, mas eu estou cuidando da sua vida, você não está sozinha. E assim comigo e contigo, Ele vai nos levar a viver alguns desafios, mas toda vez que nós dizemos sim para o Senhor, para aquilo que Ele tem para nós, mesmo com medo, mesmo às vezes com insegurança do novo, Ele nos respalda. E nós recebemos dEle mais autoridade. Toda vez que nós damos passos de fé mesmo, Senhor, eu não queria, mas eu vou porque o Senhor está comigo. O Senhor, Ele começa a nos respaldar. E o Senhor começa a nos dar mais autoridade. Mais autoridade. Então, quando nós vamos para a palavra e vemos as atitudes e aquilo que o Senhor Jesus, Ele fez na caminhada dele aqui na terra, nós vemos o quanto Ele trabalhou, o quanto Ele fez, o quanto Ele se dedicou, Ele dedicou a vida dele às pessoas. O exemplo que Ele nos dá é de cuidar, é de amar, é de discipular, é de curar, é de libertar. Lá no versículo 35, onde nós lemos, fala: Jesus foi por todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e as doenças do povo. Nós fomos chamados para isso, queridos. O chamado é para todos nós. Nós fomos chamados para ensinar, nós somos chamados para pregar o evangelho do reino, nós somos chamados para, através da nossa fé, colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado. Nós fomos
chamados para chegar num ambiente onde existem demônios ali atuando e nós entrarmos naquele lugar e repreendermos aqueles demônios. E a ambientação, ela começa a mudar. Nós temos que entender esse lugar que o Senhor nos deu. E nós temos que entender que quando Jesus ele nos chama, Ele também nos capacita. Nós não somos capacitados por nós mesmos. A capacidade vem dele. É interessante que quando Jesus ele vai chamar os seus discípulos, ele não vai até a sinagoga e ele chama aqueles que são mestres, que sabem tudo sobre a lei, que sabem tudo sobre os mandamentos. O que Jesus ele faz? Ele vai lá, ele chama aquele que é pescador, aquele que meu Deus, surgiu de impostos, cobrador de impostos. Eles não eram os melhores, mas é interessante que eles não eram os melhores, mas eles estavam disponíveis ao Senhor. É interessante que ao serem chamados, a palavra vai nos dizer que eles imediatamente, eles largam aquilo que eles estavam fazendo e eles começam a seguir a Jesus. O pastor citou aqui Pedro, né, que pediu para lançar as redes, não tinha pescado nada, depois pescou e o Senhor falou para ele, viu, larga agora tudo aqui, vem fazer a minha vontade, vem cumprir aquilo que eu tenho. Então, nós temos que ser da mesma forma. Quando o Senhor nos chama para algo, quando Ele coloca algo nas nossas mãos, nós temos que fazer imediato, crendo que é Ele que vai nos capacitar para fazer. Talvez você não se sinta capaz de cumprir um propósito, de cumprir algo que Ele te direcionou. Quantas vezes eu me sentia incapaz de fazer tantas coisas, mas o Senhor, é Ele que te capacita, é Ele que vai cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Tudo que nós precisamos é crer, estar disponíveis, sair da nossa zona de conforto. E o que mais nós precisamos é da unção que vem do Senhor. O Senhor, Ele nos dá a unção dEle, e junto com essa unção que o Espírito nos dá, Ele nos capacita e Ele nos abre porta para viver esse propósito. Então nós cremos que é isso que acontece quando nós falamos o sim para o Senhor. O Senhor, Ele falou que Ele não nos deixaria só. Quando Ele subiu aos céus, Ele falou, eu não vou te deixar só, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou colocar alguém dentro de vocês. E esse Espírito, ele habita dentro de nós. Então, através do Espírito de Deus que está dentro de nós, nós conseguimos sim cumprir aquilo que o Senhor nos manda. Fazer aquilo que Ele nos colocou nas nossas mãos como propósito. É Ele quem nos capacita. Mateus 10:1 vai dizer, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então é o Senhor, é o Espírito, quando Ele chama alguém, quando nós somos chamados por Deus, Ele também nos dá autoridade para cumprir aquilo que precisa ser feito nesse mundo. Nós temos essa autoridade para chegar nesses lugares e mudar toda a ambientação. E é encorajador perceber que Jesus, Ele não chamou os 12, Ele não chamou os discípulos que depois se tornaram apóstolos com base nas suas capacidades humanas, nos seus dons, nos seus talentos, naquilo que eles sabiam fazer de melhor. Não foi, mas Ele chamou daquilo que os olhos de Jesus conseguiam ver que eles se tornariam. Jesus, Ele olhava e Ele cria que aqueles homens seriam grandes homens de Deus. Eles seriam moldados, seriam transformados, seriam capacitados pelo próprio Senhor.
Então, à medida que nós aceitamos os chamados do Senhor, nós somos inclinados a falar, não faça mais a minha vontade, mas, Senhor, faça a tua vontade em mim, cumpra os teus propósitos sobre a minha vida. O nosso sim, o chamado do Senhor, ele se torna imediato, ele se torna irresistível, quando ele é feito pelo próprio Senhor. O chamado, ele não vai ser feito só por homens, mas ele é feito pelo próprio Jesus. Então entenda que você foi chamado pelo Senhor. E por mais que talvez tenha acontecido muitas coisas na tua caminhada, que talvez tenha te deixado se sentindo incapaz de cumprir esse propósito, o Senhor hoje diz que Ele que te chamou e que é Ele que vai te capacitar. Você quer nisso? Fala amém, eu creio. E o serviço, quando nós estamos dedicados ao serviço ao Senhor, o serviço ele gera compaixão. Lá no versículo 36 vai dizer que vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas, dispersas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas são poucos os trabalhadores. Orai, pois, para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Então, uma das lições mais preciosas que Jesus ele ensinou para os seus discípulos e para aqueles que estavam ao seu redor, o tempo inteiro, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que estavam vendo aquilo que Jesus ele fazia durante a caminhada nessa terra. Ele ensinou aquelas pessoas a olharem o próximo com o olhar dele, não com o olhar humano, mas do modo como ele enxergava, que era com compaixão. Então, para servir o reino, nós precisamos amar as pessoas como Jesus, olhar com compaixão. Nós precisamos trazer a mensagem da salvação. E esse mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, ele precisa estar pregado nos nossos corações. Nós precisamos entender essa verdade, esse mandamento, e nós precisamos viver de acordo com isso, em amar as pessoas como nós amamos a nós. Quando Jesus ele olhou a multidão e viu que estava exausta, dispersa, o que Jesus fez? Jesus abandonou? Jesus estava cansado também. Jesus também queria descansar, mas ele doou o seu tempo para estar com aquelas pessoas. Ele foi o pastor que aquelas pessoas precisavam. Ele fala, aquelas pessoas elas estavam como ovelhas sem pastor. E ali ele se assentou, ele mostrou o amor dele, ele mostrou a compaixão dele. E é dessa forma que ele nos ensina como nós devemos tratar o próximo. Nós podemos sim doar o nosso tempo, doar a nossa compaixão, o nosso amor a favor das pessoas. Então, para fazer parte do reino, não basta só amar ao Senhor acima de todas as coisas, e agora eu vou viver só naquele amor romântico com Jesus. Não é só isso. É um outro mandamento também, que é amar ao próximo. Nós precisamos viver essa verdade. Hoje, nós vemos que existem muitas pessoas sem pastor. Existem muitas pessoas perdidas desse mundo. E nós somos aqueles que vão entregar a mensagem do reino para essas pessoas. Jesus, ele deseja usar cada um de nós. Nós temos a mensagem, que é a mensagem do reino para entregar. Nós precisamos ser impacto para essas vidas. Existem tantas crianças precisando de amor.
Existem tantas crianças precisando de abraço. Existem tantos adolescentes perdidos, tantos jovens tão novos, envolvidos com tantas coisas. E nós somos a resposta de Deus para eles. Nós vamos levar esse evangelho para as pessoas. O Senhor, Ele nos deu isso. Ele nos comissionou. Ide, pregai. E é isso que nós precisamos fazer. Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem mais poderosa que nós precisamos entregar. Que é falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Trazer essas pessoas que estão sem pastor, que estão perdidas para o reino. E esse texto ele termina dizendo algo que precisa mexer profundamente com o nosso interior. Que é: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Isso precisa mexer com o nosso interior. E isso precisa trazer algo dentro do nosso espírito para dizer: Deus, eu preciso ser esse trabalhador para a tua seara. Eu preciso trabalhar para o teu reino. Eu não posso ficar da mesma forma, eu não posso ficar o tempo inteiro do jeito como eu estou vivendo. Por mais que isso gere muitos desafios, por mais que isso te tire da zona de conforto, mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir. Lá no sermão escatológico de Mateus 24, vai dizer, Mateus 24, 37 e 39 vai dizer: pois a vinda do Filho do Homem se dará semelhante dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na barca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 vai dizer: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Esse é o evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Queridos, é algo que a gente está vivendo no dia de hoje, não é? As pessoas, elas estão fazendo as coisas aleatórias. Nós vemos pessoas perdidas, assim como eu já falei. Nós vemos o amor de muitas pessoas se esfriando, até mesmo dentro da igreja. Mas nós cremos que aqui vai ser diferente. Nós cremos que o Senhor, assim como já foi cantado, Ele deseja trazer essa essência novamente do primeiro amor. E além da essência do primeiro amor, Ele quer trazer de novo aos nossos corações essa vontade de servir o reino do Senhor. Sabendo que está chegando o fim. E o que nós vamos escutar do Senhor quando nós chegarmos naquela hora, quando nós nos encontrarmos com Ele? Servo bom, servo fiel, você fez tudo aquilo que eu te pedi. Eu sei que você passou por muitos desafios, eu sei que você passou por muitos lugares onde você teve que sair da sua zona de conforto. Mas hoje você está aqui para desfrutar. Mas vai ser tão difícil chegar lá e mostrar as nossas mãos e não ter nada para apresentar para o Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele está trazendo uma noite realmente de entrega. A pastora Jo falou sobre isso hoje no louvor. E hoje é uma noite de entrega, onde nós precisamos entregar o nosso coração diante do Senhor. Falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te amar sim acima de todas as coisas. Mas eu também quero servir o teu reino.
eu quero amar o meu próximo, eu quero amar a minha igreja, eu quero amar o ministério que eu pretendo servir, eu quero ser pai, eu quero ser um instrumento do Senhor para outras pessoas, eu quero levar a mensagem do reino. Mas eu quero levantar da minha zona de conforto. Eu quero levantar de onde eu estou. E eu quero viver isso que o Senhor tem para mim, os teus propósitos, a tua missão. Porque eu creio que eu não vou viver uma vida aleatória nesse mundo. Nós não podemos achar que nós vamos trabalhar, voltar do trabalho, vir para a igreja, porque é algo que a gente tem que cumprir. Não! Existe um chamado do Senhor para as nossas vidas. Você aceita esse chamado hoje? Você aceita viver esse reino? Você aceita servir esse reino no qual o Senhor nos comissionou? Eu quero que você fique em pé, então. E como eu falei, essa noite é uma noite de entrega. É uma noite onde você pode olhar para dentro de você e responder algumas perguntas. Até que ponto eu estou disponível ao serviço do reino? Até que ponto eu estou escutando aquilo que o Senhor diz para eu fazer e eu realmente estou fazendo? Até que ponto nós estamos amando o Senhor sobre todas as coisas? E isso faz nós rompermos com as nossas vontades para viver as vontades dEle. Começa a pensar em tudo isso. Feche os seus olhos. Começa a apresentar o seu coração diante do Senhor. Como nós estamos servindo ao próximo? Nós estamos dispostos a renunciar a momentos pessoais para se dedicar ao serviço ao próximo, ao servir ao próximo? Eu estou olhando com compaixão aqueles que precisam de auxílio, aqueles que precisam ser pastoreados, ou eu só estou criticando que eles não estão na igreja, que eles estão perdidos por aí? O que eu preciso fazer para sair dessa zona de conforto e viver a serviço do reino? Até quando o medo, até quando a insegurança, as decepções vão me impedir de avançar e de viver o meu propósito? Hoje nós temos duas escolhas aqui, nessa noite. Uma, essa daqui, exatamente da forma como nós entramos. Fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma, vivendo do mesmo jeito, servindo do jeito que a gente acha que está certo servir, buscando ao Senhor do jeito que a gente acha que nós estamos buscando. Ou nós podemos entregar as nossas vidas ao Senhor e deixar Ele fazer através de nós. Por isso que aquilo que foi falado desde o começo faz muito sentido. Essa noite é uma noite de entrega. Essa noite é uma noite de chegar diante a presença do Senhor. Como se você chegasse agora diante do trono do Senhor Jesus e falasse assim para Ele: Senhor Jesus, eu já entendi. Tu me mostrou aqui. Tu me mostrou através da Tua palavra como
eu devo fazer, o que eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo proceder. E agora, Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para minha vida, Jesus? O que o Senhor quer que eu te entregue agora diante da tua presença, para que eu possa viver esse propósito? Comece a falar com o Senhor. Hoje é uma noite sua com Deus. Só você sabe como está o seu coração diante do Senhor. Só você sabe como você está vivendo diante a esse reino que o Senhor nos chamou. Você está vivendo com autoridade, com fé. Comece a buscar a presença do Senhor agora. Comece a falar para o Senhor: Senhor Jesus, me leva a me enxergar agora como o Senhor me enxerga. Se eu me sinto incapaz de cumprir o meu chamado, se eu me sinto incapaz de cumprir aquilo que o Senhor tem para minha vida, começa a me mostrar agora, Senhor Jesus. Começa a me mostrar agora, Pai. Começa a me trazer de novo para a tua vontade, para o centro da tua vontade. Talvez hoje também você precisa restaurar o seu primeiro amor com o Senhor. Em nosso coração, toma direção. Senhor, eu preciso te amar acima de todas as coisas. Deus, fogo consumidor. Senhor, eu preciso, Pai, renunciar algumas coisas para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Peça para o Senhor te mostrar o teu coração agora. Te queremos, Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sim, Pai. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Sim, Espírito Santo. Estás aqui. Sopra, Pai. No trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E que se abram os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu
Abre os céus nesse lugar, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, Pai. Sim, Jesus. Sopra, Espírito Santo. Que os céus fechados Sim. se abram, teu reino venha mover. Enche, Pai, com teu poder. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por essa noite, Pai. Eu te agradeço, Deus, por cada um que está aqui. Eu te agradeço, Pai, porque eu creio que cada um tem um propósito diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que haja compromisso hoje, Pai, com servir ao teu reino, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha capacitar, Pai. Se existem espíritos de medo, espíritos que têm, Deus, paralisado pessoas aqui nesse lugar, que seja em nome de Jesus agora, Pai, dissipado todo esse espírito. Espírito Santo de Deus, que venha sobre os meus irmãos, um espírito de coragem, de ousadia, para viver, Deus, aquilo que o Senhor deseja. Pai, em nome de Jesus nós clamamos que cada um aqui, Deus, vai viver sim, vai viver os teus frutos, vai gerar espiritualmente, Pai. Nós profetizamos, Deus, que cada um, Deus, dessa igreja vai viver os propósitos do Senhor, não vai viver uma vida aleatória, mas vai viver uma vida na fé, olhando para o Senhor e crendo que é o Senhor que capacita, que é o Senhor que está enviando, que é o Senhor que está trazendo novamente o propósito, está trazendo a chama, está trazendo o amor, está colocando compaixão, está colocando amor pela obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus aqui, Pai, levanta trabalhadores para essa seara, para esse tempo, Pai. Nós sabemos o quanto pessoas estão precisando da Tua presença, estão precisando de uma palavra, estão precisando de salvação, estão precisando ser curadas, ser restauradas, ser libertas. E eu creio, Pai, que o Senhor vai usar as nossas vidas para esse tempo, para essa geração. Deus, em nome de Jesus, que onde quer que cada um dos meus irmãos aqui coloque os seus pés, Pai, que venha florescer, que venha gerar frutos, que onde nós colocarmos as nossas mãos, pessoas venham ser salvas, pessoas venham ser transformadas. Pai, eu te peço um espírito de criatividade, um espírito de ousadia, para viver dos ministérios que o Senhor tem entregue nas mãos de cada um aqui, Pai. Que todo espírito de paralisação caia por terra, Pai, e que possamos viver aquilo que o Senhor já nos deu como destino, como missão para viver nessa terra. Usa-nos, Pai, eis-nos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas diante do Teu altar e dizer: Senhor, nós estamos disponíveis para o Teu reino, para viver a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, Senhor. Nos usa como instrumento em Tuas mãos, Pai. Capacita, Pai, com a capacidade do Teu Espírito. Enche de unção, enche, Pai, com dons, com talentos. Não, Deus, para que venhamos crescer, mas pelo contrário, que venhamos diminuir e que nós venhamos saber que é o Senhor que tem nos dado, é o Senhor que tem nos capacitado. Quando o Senhor nos levanta, o Senhor nos leva para o centro da Tua vontade, Pai. Nós
Nós estamos disponíveis e nós estamos desejosos para viver o chamado do Senhor para a nossa vida. Nós dizemos sim para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós vamos passar sim pelos nossos desafios, nós vamos passar sim, nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos renunciar sim às nossas vontades, Pai, para viver o Teu reino, para viver a Tua vontade, Pai. Nós Te agradecemos, nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. Se isso é uma realidade, se você quer fazer essa oração para o Senhor, faça agora com toda a verdade. Fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Agora, Senhor Jesus, eu não vou mais viver da minha maneira, mas eu vou viver da Sua maneira e conforme a Sua direção. Me ajuda, Espírito Santo. É Ele que te capacita. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada, Deus, porque eu creio que o Senhor acendeu a chama da Tua presença sobre os nossos corações. O Senhor vai nos fazer voar ainda mais alto, viver ainda mais propósitos, a viver ainda em lugares mais profundos daquilo que nós já temos vivido, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque o Senhor, não foi nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, Pai. E o Senhor nos lança para que nós possamos dar frutos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor acredita em nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos olha com um olhar de amor. Obrigada, Jesus, porque nós também podemos olhar o nosso próximo dessa mesma forma. Gera esse amor sobrenatural em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço. Amém. Amém. Levante uma de suas mãos. Vamos continuar a orar também pela região sul do nosso país, amém? Lembrando que nós estamos com esse encargo como igreja, amém? Bendito seja o Teu santo nome, Deus, porque nós sabemos que podemos orar ao Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ouve no nome de Jesus. Poderoso Deus, nós clamamos pela Sua intervenção. Como a pastora Cris ministrou aqui, nós sabemos que os dias, Pai, são trabalhosos. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias que antecede o retorno do Senhor. Poderoso Deus, nós sabemos que as contrações, elas estão agora ficando cada dia mais visível, patente. Muitas coisas têm acontecido, Pai, na região sul do nosso país. Nós temos a consciência, Pai, de que ali está havendo, ó Deus, um dilúvio, um momento difícil. Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, daquelas pessoas. Tenha misericórdia, Pai, daquele estado. Tenha misericórdia da nossa nação. Nós continuamos a nos colocar neste lugar da brecha, Pai. Perdoa os nossos pecados como nação. Derrama o sangue precioso do Cordeiro de Deus sobre nós. Nós nos voltamos a Ti, Senhor. Como, ó Deus, a Tua palavra afirma, se nós nos achegarmos a Ti, o Senhor também se achegaria até nós. Pai, estenda a Tua boa mão, dá uma voz de comando, cesse os céus. Poderoso Deus, que no nome do Senhor Jesus Cristo, toda a camada, Pai, que está impedindo, ó Deus Todo-Poderoso, daquela, ó Deus, chuva, daquela nuvem sair dali, que no nome do Senhor Jesus, por uma ordem do Senhor, venha romper os céus. Clamamos pela Sua intervenção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Clamamos pela Sua misericórdia, Pai. E confiamos sim, Paizinho querido, ó Deus, em Ti, na Tua soberana vontade. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fortaleça, Pai, aquelas pessoas.
no momento de dor, no momento de perda. Vem, Espírito Santo, consolar esses corações. Venha fortalecê-los no Senhor e na força do seu poder. Pai, envia anjos, milícias de anjos, a estarem servindo, Pai, aquelas pessoas. Que a tua boa mão, Paizinho querido, se estenda sobre a nação brasileira. Tenha misericórdia de nós. E como foi falado aqui hoje, Pai, nos dê a graça de te servir, Paizinho querido, nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo, a fim de que o céu seja povoado, Pai, com uma multidão de salvos, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Queridos, lembrando, continue orando pelo pastor Samuel. Nós estamos em contato, não só por ele, por vários pastores, porque a igreja tem se mobilizado de uma forma muito forte nesse momento, nesse tempo lá na região sul. E nós também temos visto que mesmo nesse momento, o Espírito de Deus, ele tem acometido as pessoas com salvação. Então continuemos a clamar, continuemos a orar, para a glória do nosso Deus e nosso Pai, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa, hoje e para todo sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Dá um abraço do irmão que está do seu lado, deseja a paz do Senhor para ele. Se você deseja oração, nós pastores estaremos aqui para orar por sua vida.